Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho, mais uns 2, 3 minutinhos aí para todos que possam entrar na sala e já iniciamos, tá bom? Se vocês estiverem me ouvindo bem, se puder mandar uma mensagem no chat, seria bacana só para eu garantir mesmo que o áudio está bom e o vídeo está bom também, tá bom? Vendo que todo mundo iniciando, entrando na nossa chamada. Antes de iniciar, gostaria só de dar dois recados bastante importantes. Um é que eu estou um pouco, acabei pegando Covid, então estou tossindo um pouquinho. Pode ser que em alguns momentos durante a fala eu tenho que dar uma pausa, mas não tem nenhum problema. Eu vou pausar aqui para que não tenha nenhum ruído para vocês. E o segundo recado, quem tiver alguma dúvida, pode comentar também no chat, ou enviar aí no QA, pode enviar sem nenhum problema, que vamos responder, né, para vocês aí todas as dúvidas. A ideia hoje é eu falar um pouquinho, né, de como melhorar a sua experiência, a experiência do seu e-commerce com o Vertex.io. É um tema que tem sido bastante debatido, porém ainda tem pouco conteúdo aqui no Brasil. Somente falando, para quem não me conhece, eu sou Pablo Ribeiro, sou sócio e fundador da M3. M3 é uma das principais agências de VTEX, estamos aí entre a terceira principal agência VTEX. Eu tenho participado bastante de alguns eventos com o E-Commerce Brasil, com o VTEX Day. Já participei mais de 140 projetos de e-commerce no geral, de implantação, evolução, ongoing. E tem um background aí, né, como base de desenvolvimento, que foi minha formação. Porém, no decorrer desse período, né, eu trabalhei bastante aí com a parte de usabilidade e tive também possibilidade de trabalhar um pouco com marketing digital, chegando a gerenciar 400, 500 mil reais de verbas mensais aí de alguns clientes bem relevantes do mercado. E para quem não conhece a M3, hoje, né, como eu mencionei, somos aí a terceira principal agência do ecossistema. Fomos destaque aí em 2020, implementamos aí mais de 100 lojas, mais de 80 lojas, né, somente ano passado, e mais de 100 lojas em toda a história da agência. E hoje aí temos mais de 40 projetos no Vertex.io. Então, antes de iniciar o bate-papo, de trazer toda essa visão para vocês, estamos no dia a dia com o Vertex.io. Então, vou trazer algumas visualizações bem relevantes para vocês. E para quem não conhece, né, o que é o Vertex.io, algumas pessoas acabam falando, é a nova plataforma da Vertex, a nova tecnologia da Vertex. O que é na prática o Vertex.io? O Vertex.io, ele é basicamente, né, um framework, né, dentro da Vertex que traz possibilidades para a agência personalizar e criar soluções de fatos modulares para o cliente. Então, o que seria isso? Hoje, uma agência dentro do ecossistema Vertex, eu posso personalizar uma loja, tanto de layout, né, de desenho, tanto de front-end, como também de back-end, né, lá no admin da Vertex. Então, hoje, se eu tenho a necessidade de criar um plugin, né, em algumas outras plataformas, eu preciso criar um app. Hoje no Vertex.io temos exatamente essa possibilidade. Esse é o grande diferencial do Vertex.io comparado, né, ao que chamamos de Vertex CMS Legacy, né? E antes de passar um slide também, que é um ponto bastante importante, hoje estamos ali no dia a dia, né, no campo de batalha, falando aí com dezenas de clientes diariamente, de novos projetos, de clientes de Vertex, clientes já da M3, que desejam migrar de tecnologia, e o mercado ele acabou tendo muito ruído sobre o Vertex.io. O Vertex.io já é uma tecnologia que já está rodando aí, já tem mais de 4 anos dentro da Vertex. No passado, sim, tiveram muitos problemas na tecnologia, por ser uma tecnologia beta, não era nem que tinha problema, era uma tecnologia beta na prática. Então, ela estava em fase de construção e algumas lojas implantaram o Vertex.io,
Só que hoje o grande cenário que nós temos, e chega a ser engraçado, por a Vetex, né, ser uma empresa brasileira, estando perto de fazer o IPO, o Vetex.io, por algum motivo aqui no Brasil, ele não está sendo difundido como ele deveria estar. Por exemplo, hoje aqui na M3 temos projetos no Latam, temos projeto Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, enfim, diversos países. E lá fora, por um exemplo, uma agência ela não pode fechar um projeto no Vetex CMS Legacy. E aqui no Brasil, por uma série de elementos, por falta de conhecimento das agências, foi criando, né, mitos no Vetex.io, que o primeiro, que o Vetex.io não está estável, ou que o Vetex.io é muito mais difícil de desenvolver. Foram criando os mitos dentro da tecnologia, que tem muita agência e tem muito lojista que não migraram e tem ali um pouco de receio de migrar para o Vetex.io, muito por falta de conhecimento do parceiro. E aí, quando você olha os principais cases da Vetex, tanto Brasil e tanto fora do Brasil, todos eles, se um projeto está saindo agora, ele já sai no Vetex.io. Então, por exemplo, se você pega aqui no Brasil um cliente que acabou de migrar entre aspas, né, mas já tem um tempinho que migrou para a Vetex, por exemplo, um Carrefour, que subiu o projeto aqui no Brasil e subiu o projeto também na Argentina. É um projeto que ele já está com o Vetex.io. É um projeto que ele subiu com o Vetex.io. Isso é um ponto que é bastante importante, é um ponto que é bastante relevante, que tem muitas pessoas que acabam não levando isso em consideração. E é um projeto que ele já nasceu com o Vetex.io. Quando você olha os principais cases da Vetex hoje, as novas lojas, as maiores lojas da Vetex, elas já estão com o Vetex.io. É um ponto que é bastante importante e aqui no Brasil, de alguma maneira, isso ainda existe ali uma divisão, vou com o Vetex.io, não vou com o Vetex.io. É só para desmistificar isso, né? Porque é algo que hoje ele é uma realidade. E o que trouxe, né, o que fez melhorar de fato o Vetex.io, quais são suas principais características comparando, né, com o que chamamos ali do Vetex CMS Legacy, né? E existem algumas características que facilitam muito o nosso trabalho no dia a dia como agência, que é um ponto que é bastante importante, que a gente consegue ter um tempo de execução mais rápido e temos, né, projetos com custo menor, obviamente, e também para o cliente a gente consegue ter algumas melhorias. Então, hoje, uma das principais vantagens, né, do Vetex.io, que nenhum do código, né, é executado no computador local. Toda a fonte, né, toda a fonte do site, toda a fonte da loja, ela fica armazenada na nuvem. Então, por exemplo, é muito mais fácil se eu tenho um projeto, se um cliente ele está migrando de agência, é muito mais fácil para a agência ter acesso, né, ao código desse site, porque isso tudo fica hospedado na nuvem. É mais fácil eu conseguir fazer ali o download, né, do arquivo e trazer isso para o meu ambiente de desenvolvimento. Isso é um ponto que é bastante relevante. Ou até criar, né, que seria a terceira opção, ou até criar ambientes de versões diferentes, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que era algo, né, que no CMS Legacy eu não consigo ter um ambiente de teste e um ambiente de produção. Eu tenho um ambiente só que eu tenho lá os famosos leads, né, que as agências utilizam para poder fazer provas, para poder fazer teste, mas eu não tinha essa divisão. E com o Vetex.io eu tenho o que é ambiente de homologação, o que é ambiente de produção, ambiente de QA. Você pode criar aí múltiplas camadas para fazer essa visualização. Isso é muito bom para o time de desenvolvimento, principalmente em projetos grandes, que você tem uma equipe que está fazendo QA, você tem uma equipe que está desenvolvendo novas funcionalidades e você tem uma equipe que está fazendo, corrigindo, né, o que o QA apontou. Então, quando você tem múltiplas equipes, você pode ter múltiplos ambientes dentro da Vetex e cada um trabalha, né, no seu ambiente, naquela tarefa que ele está. Isso traz muito mais flexibilidade para trabalhar com múltiplos times, principalmente em projetos maiores, que era algo que era um pouquinho mais complexo antigamente. Então, esse é uma das principais vantagens. Uma segunda vantagem, que seria ali o segundo item que eu tenho aqui na minha tela, é você ter a possibilidade de criar aplicativos. Então, para a gente, hoje, para a agência, é possível, por exemplo, hoje existe lá o grande gargalo de sistema de trocas e devoluções. Hoje,
todas as lojas de VTEX aqui no Brasil, qualquer lugar, contrata soluções externas para poder fazer esse troca de devolução. Hoje seria possível desenvolver uma aplicação igualzinho um sistema desse externo de troca de devolução, trazendo dentro da minha plataforma sem nenhum problema. Então, posso criar uma feature, né, um desenvolvimento e ter dentro da minha loja. E isso serve para N outros cenários. Eu quero ter um dashboard de BI dentro do meu admin VTEX. Hoje você pode ter sem nenhum problema. Coisa que antigamente você não poderia ter. Isso traz uma flexibilidade e uma escala da plataforma muito grande, porque tanto para as agências, vai ser comum as agências ter time de criação de app para poder evoluir como outras tecnologias trabalham, e para o cliente também você consegue desenvolver módulos únicos exclusivamente baseados na sua necessidade. Então, você pode estender a plataforma quase como um open source numa plataforma SaaS, né, que é o formato da VTEX. Isso é um ponto também que acaba sendo bastante importante. No I/O também, né, eu tenho uma distribuição melhor de CDN que garante ali um alto desempenho, né, tempo de carregamento melhor e baixa latência. Quando eu falo tempo de carregamento menor e baixa latência, são pontos que precisam também ter a análise, porque hoje existem algumas ferramentas aí do Google, PageSpeed Insights e tudo mais. Essas ferramentas, elas acabam validando, teoricamente, boas práticas que o Google diz ali de desenvolvimento, né? Boas práticas de performance. Porém, o ponto que vocês sempre precisam avaliar na verdade, como está a percepção de tempo de carregamento da loja, que é um ponto que é extremamente mais importante do que você ficar olhando, às vezes, numa ferramenta dessa. Porque ela vai te dar, beleza, você tem que otimizar o CSS de vocês, você precisa otimizar o JavaScript. Porém, esse tipo de análise, esse tipo de situação, ele é uma análise que ela é importante, obviamente, porém, ela não diz realmente a verdade. Ela não está dizendo que a sua loja está carregando no lugar de 10 segundos, está carregando em 3 segundos. Ela diz que você tem que otimizar tal imagem, por um exemplo. E você ter essa percepção de análise de tempo de carregamento, utilizando uma Web Pages Test, uma outra ferramenta assim, tende a ser muito mais efetivo a sua análise, que você vai entender qual é o tempo de fato de carregamento da loja, qual o tempo de percepção de carregamento, que é um ponto que é bastante importante, que é uma métrica que as pessoas acabam não olhando muito. O PageSpeed, mais uma vez, é muito bom você olhar, é legal, mas ele não tem que ser sua principal meta. Você tem que entender como é essa percepção de performance, que é um ponto bastante relevante na análise, né, de tempo de carregamento. E trazendo, né, os principais diferenciais, né, do I/O, vou trazer algumas features um pouco mais avançadas, mas hoje quais são acho que as principais features que o I/O tem? A gestão da loja no VTEX I/O ela é muito mais simples. Isso começou lá com um novo sistema de coleção da VTEX, não sei se todos estão utilizando, mas ele já é muito mais simples do que era lá no CMS antigo. E alterar banner, depois eu vou entrar um pouco mais nesse item aqui na frente. A gestão da loja, quando eu digo gestão da loja, eu não estou falando de preço e promoção. Eu estou dizendo mais gestão de banner, prateleira de produtos, informações da loja, né? Mais o design da loja. Ficou muito melhor, muito mais simples. E no VTEX CMS Legacy era uma gestão bastante complicada. Hoje, por exemplo, se eu quero alterar lá minha barra de vantagens, alterar lá que eu tenho um frete grátis, eu preciso ter um conhecimento mínimo de HTML. Ou a agência tem que ter feito uma baita de uma gambiarra para poder trazer essa possibilidade para o lojista. Ainda tem um segundo ponto também. Eu quero alterar, por um exemplo, a prateleira de produtos lá, o nome da prateleira. Eu tenho mais algumas dificuldades, que coisa que no I/O não tenho. A melhoria, né, de tempo de carregamento no geral, o I/O ele tem um tempo de carregamento melhor do que o CMS Legacy. Isso é indiscutível, porque ele já tem lazy load nativo, tem uma série de tecnologias nativas dentro da plataforma. E o terceiro ponto, que é a principal vantagem, ele tem uma facilidade para você criar soluções customizadas que no CMS Legacy eu não tinha essa possibilidade. Então, por um exemplo, eu desejo fazer uma consulta específica numa API da VTEX,
Por exemplo, no meu front-end lá, eu tenho que fazer uma consulta no banco de, sei lá, eu tenho que fazer uma consulta de estoque para eu poder fazer uma visualização diferente. No CMS Legacy, eu fazia isso de uma forma via um JavaScript, um JSON que a Vetex tem, e dentro do I/O eu consigo consultar via API. Então, tem flexibilidade para construir soluções muito mais robustas do que eu tinha antes. Porque antes, muitas das vezes, você precisava contratar um servidor terceiro para você armazenar sua chave de segurança, né, sua AppKey, App Token dentro da Vetex. Isso era muito ruim. Para quem tem uma loja que é muito personalizada, você acaba não tinha tanta flexibilidade nesse ponto. E hoje você consegue personalizar a loja, usar todas as APIs possíveis e imagináveis da Vetex dentro, né, da mesma camada de dados, sem precisar contratar um recurso terceiro. Eu sei que aqui ainda está muito abstrato, mas eu vou trazer alguns pontos na prática para vocês. E trazendo, né, esses pontos na prática, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, para quem não conhece, é o Site Editor. O Site Editor, né, ele é o novo editor de conteúdo da Vetex na prática. Então ele tem toda a parte de banner, prateleiras de produto e tudo mais, e que é onde você edita, né, toda a parte de conteúdo, que ele é totalmente diferente do que ele era no Legacy. Aqui eu estou com o admin nosso de teste, então a ideia é fazer mesmo na prática para que vocês conheçam, né, como funciona na prática. Aqui eu vou dar um reload, né, na minha loja. É uma loja que esse layoutzinho que vocês estão vendo hoje é uma loja padrão no Vetex.io, ele é o Storefront, então é um layout padrão aí da Vetex e eu vou, de fato, né, fazer uma simulação do admin. O que muda no admin para vocês, Gil, muda alguns itens, né? Mas o que muda na prática aqui, eu tenho o que chamamos de Site Editor, que eu vou carregar aqui para vocês, que é o que seria esse Site Editor, por exemplo? Ele é um preview da sua loja, trazendo a visualização de tablet, de celular, tablet, desktop. Então, vou trazer esse preview para vocês. E você consegue, né, fazer uma alteração na sua loja e ver essa alteração em tempo real. Como eu falei aqui, eu tenho uma... Vou minimizar aqui o menu da Vetex para ter uma visualização melhor. Aqui eu tenho uma visualização de mobile, de como é minha loja no mobile. De como é minha loja no tablet. E de como é minha loja aí no desktop, né? Então tem essa visualização. Hoje a loja ela acaba sendo multi-idioma, então eu posso ter mais de um idioma e selecionar o idioma que eu desejo visualizar. E aqui entra alguma das grandes vantagens, né, do I/O. Por um exemplo, eu desejo alterar uma informação na minha barra de frete grátis. Aqui, por exemplo, está em espanhol, né? Solo oi. Vou alterar, né? Por um exemplo, frete grátis. Hoje, salvei, atualizei, né? Ele já utilizou esse preview aqui. E eu vou vir aqui na minha loja e eu consigo ver, né, esse alteração que eu acabei de fazer. Então, aqui, para quem já trabalha com a Vetex, né, já tem dois pontos que é diferente. O tempo de carregamento no site, né, vocês viram, eu atualizei aqui, foi bastante rápido. E não tem lá o famoso cache, né, que era algo que os times de desenvolvimento sofriam bastante. Então, por um exemplo, eu desejo alterar meu banner, por um exemplo, vou clicar aqui no banner. Ele tem uma área muito mais amigável, né, para poder reordenar banner. Eu tenho algumas configurações que eu posso fazer aqui dentro do site, vou só descartar. Tem configuração de largura, eu tenho uma infinidade de configurações que eu posso fazer e tudo de forma bem simples, sem depender de conhecimento técnico. Eu desejo, né, para quem trabalha também com a Vetex, já há mais tempo, eu desejo alterar, por exemplo, o meu menu. Eu tenho muito mais de... Hoje, por exemplo, eu consigo vir aqui e alterar o link do menu de forma muito mais simples. Que antigamente, mais uma vez, eu precisava de ter um conhecimento de HTML, ou precisava ter um conhecimento melhor ali do CMS. Eu quero alterar, por exemplo, o título da minha prateleira. Por exemplo, aqui é extremamente simples. Por exemplo, eu vou botar promoções do dia. Eu vim aqui, salvei.
E depois que eu salvei, ele já fica, já tem todas as informações, né? Vou vir aqui na minha loja de teste. E aí eu tenho tudo já, promoções do dia. Então, esse tipo de alteração, esse tipo de gestão da loja, ele ficou bem mais fácil comparado, né, ao CMS que chamamos ali de CMS Legacy, que era o CMS aí antigo da Vetex. Então, isso acabou trazendo bastante flexibilidade dentro, né, da plataforma. Temos aqui duas perguntas que eu vou ler aqui para vocês. Luiz Henrique, esse preview, sim, ele é antes da publicação da loja. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu altero um item, por um exemplo. Na verdade, perdão, ele não é antes da publicação, depois que eu cliquei em salvo, ele já está na loja. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui hoje vou só escrever hoje aqui, eu tenho um preview aqui de como ele ficou, mas a partir do momento que eu cliquei aqui em salvar, ele já vai para a loja, tá? Então, a partir do momento que eu cliquei, salvei, atualizou, essa alteração ela já está na loja. Entendeu? Então, é um ponto que é bastante importante. Essa mesma velocidade que acontece na atualização para atualização de coleção e de produtos, não. Aqui é só mesmo uma atualização de front-end. Toda a parte de atualização de produtos, por um exemplo, ela entra ainda no indexador da Vetex antigo, que acaba não tendo acaba tendo um tempo normal. Só o de coleção mesmo, né, com um módulo novo de coleção, acredito que todo mundo já esteja utilizando, que ele evoluiu bastante. Então, esse é o único ponto que acaba tendo mais agilidade. Mas sim, o módulo de indexação de produto ele ainda continua o mesmo. Tá bom? Quem tiver mais perguntas pode mandar sem nenhum problema. Então, do site editor, aqui tem N outras possibilidades que vocês podem ver, por exemplo, de configurar menu, de configurar. Se eu quiser alterar a logo do site, por exemplo, eu consigo alterar a logo do site via admin. Eu consigo, por exemplo, alterar todo o style da loja também via admin sem nenhum problema. Então, eu quero alterar minhas cores de CSS da loja. Eu consigo vir aqui e alterar também. Então, ele traz muito mais flexibilidade para o gestor da loja. Muito do trabalho que você necessitava ter um desenvolvedor internamente. Hoje, você consegue ter, né? Você tem toda essa estrutura internamente, né? Você consegue alterar sem necessitar, né, ter o conhecimento ali de desenvolvedor. Tá bom? Então, isso é um ponto bastante relevante. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de eu avançar o tema, eu vou avançar com a pergunta. Isso significa que no Vetex.io não existe mais código como no Legacy? Sim, existe todo o código que a agência desenvolve para vocês, porém a agência desenvolve de uma maneira que você consegue alterar, né, esse layout, esse desenho via front-end. A agência ela continua tendo o trabalho, né, do dia a dia de desenvolvimento, de programação normal, porém o cliente, né, vocês têm muito mais flexibilidade no admin da loja para alterar cores e tudo mais. Tudo tem uma programação por trás que está ocorrendo aqui. Só que a agência ela precisa programar, né, a loja para que vocês consigam fazer essas alterações. Isso é um ponto que muda muito, porque as agências que fazem hoje o trabalho de ongoing, de evolução, elas vão ficar cada vez mais focadas em fazer, de fato, melhorias para melhorar a performance da loja do que ficar alterando cor de botão para cliente e tudo mais. Porque são alterações que vocês vão conseguir fazer via admin. Então, a agência vai ser mais focada em performance. Um segundo ponto, vou deixar minha aba minimizada aqui, só para ir fazendo a demonstração para vocês. Um segundo ponto que é muito bom da Vetex, do I/O, é o Vetex Intelligent Search. Para quem não sabe, a Vetex ela comprou uma ferramenta que se chama Bigee, já fazem acho que uns 2, 3 anos, e eles incorporaram nessa solução, essa Bigee, dentro do site. E o que essa Bigee, né, ela faz hoje? Hoje ela é comparada, né, todas as ferramentas de buscas que temos aí no mercado. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui na Santa Helena, que é uma loja que está no I/O, vou digitar aqui paçoca, por um exemplo, só para vocês entenderem a dinâmica. Hoje eu tenho alguns produtos que são selecionados aqui.
O que acontece? Quando alguém faz uma busca no seu site, dependendo do seu segmento, você vai ter mais buscas ou uma quantidade menor de busca. Mas o que acontece na prática é que hoje no CMS Legacy, você não tem controle do resultado da busca. Você sabe que tem uma busca ali. Você não sabe o que a pessoa buscou, quais são suas dificuldades. Você não tem esse tipo de métrica hoje no CMS Legacy. E trazendo aqui para o I/O, eu tenho uma área somente dedicada à busca, que é uma área bastante extensa. E o que acontece na prática? Você tem bastante dados de busca dentro do seu site. Isso é muito importante, porque você consegue melhorar a sua experiência de compra, que é um ponto extremamente relevante. Então, por exemplo, aqui é uma loja teste, não tem muita busca. Obviamente, eu não poderia mostrar aqui no webinar, né, uma loja em produção, infelizmente. Então, por exemplo, aqui eu peguei os últimos 30 dias dessa loja minha de teste, né? E dessa loja de teste, eu consigo ter, por exemplo, uma visualização de quantas buscas tiveram dentro do site, qual a quantidade de cliques únicos, né? CTR que essa busca teve, taxa de conversão, quantidade de pedidos e quantidade de vendas. E aqui, assim, temos uma grande mina de informações que a gente consegue fazer uma análise muito boa e melhorar a experiência de compra do usuário. Então, por exemplo, se a minha loja é uma loja que vende eletrônicos, por um exemplo, eu tenho pessoas que buscam celular, eu tenho pessoas que buscam, por exemplo, mobile, por um exemplo. São duas buscas que têm que cair no local. Você consegue ver, primeiro, como as pessoas estão buscando o seu produto dentro do seu site e, segundo, você consegue consertar isso, né, na aba de sinônimos. Então, vocês conseguem melhorar a sua experiência de busca aqui na área de sinônimos, que é um ponto extremamente relevante. Além disso, eu tenho uma visualização da minha busca que é feita via desktop, uma quantidade de busca que é feita via mobile, que como exemplo de testes, né, não tem nenhuma busca. Eu tenho aqui as buscas que deram produtos não encontrados, né, a busca vazia. E eu tenho também, né, pessoas que clicaram no autocomplete, né, da minha busca. Pessoas que clicaram em algum desses menus aqui. Ou clicaram, por exemplo, no produto em si. Então, eu consigo ter essa visualização da busca, que é um ponto extremamente importante. Que a gente consegue, né, trazer toda essa análise. Então, a busca, essa parte da busca, assim, dependendo do seu segmento, já faz total sentido. Segmento de cosmético, farmácia, supermercado, moda, dependendo do seu segmento de produtos, é só essa busca, ela é extremamente inteligente. E além disso, você tem outras funcionalidades, né, outras melhorias que você pode utilizar nessa busca. Como a área de sinônimos, por um exemplo, como eu mostrei, eu vou cadastrar lá tudo que vai aparecer no cenário de celular, iPhone, mobile, por um exemplo. É algo que eu posso configurar o resultado que eu quero aparecer. Isso é um ponto extremamente relevante dentro da busca. Eu consigo fazer uma configuração de relevância da minha busca. Lembra que conforme eu fiz a busca aqui dentro do meu site de paçoca, por um exemplo, onde tem ali paçoca, a Vetex ela vai trazer ali alguns produtos, eu consigo selecionar quais produtos que eu quero que apareça nessa busca. Então, por exemplo, eu quero que apareça na minha busca primeiro os produtos que são mais vendidos, os produtos que têm a maior visibilidade de estoque, os produtos em promoção, os produtos que estão com dele por, produto com popularidade, produtos que são mais vendidos com maior ticket médio, data de lançamento, por ordem lá do score de catálogo. Então, vocês conseguem ordenar qual é a prioridade de busca que você quer que apareça no seu site. E aí, mais uma vez, você configura o resultado de busca, né? Você consegue trazer uma melhor experiência para o cliente e também sempre olhando para internamente. Por exemplo, eu tive um cliente de moda que no início da pandemia os estoques abaixaram por falta de matéria-prima, o cliente começou a mudar a busca para produtos que tenham uma quantidade, né, maior de estoque, por um exemplo. É algo que faz total sentido, dependendo do contexto. Então, você consegue ter essa flexibilidade na busca, que é um ponto extremamente relevante. Além disso, você tem outras funcionalidades que vocês podem escolher. Então, no autocomplete, lá nesse autocomplete aqui que eu tenho aqui, por um exemplo, quando eu digito paçoca, como sugestões, o que você quer trazer nessas sugestões?
quero trazer categoria, subcategoria, qual a variação que você quer trazer? Você pode vir aqui e selecionar o que você quer trazer, nome de departamento, a infinidade, tudo que é campo personalizado dentro da Vetex, você consegue trazer nessa visualização. Além disso, você consegue também, mais uma vez, você consegue selecionar ali a ordem de departamento, especificação, selecionar especificações para aparecer na busca. Então, tem N variáveis que você pode selecionar dentro da busca, dentro dessa visualização de busca, para você melhorar o resultado. Isso acaba sendo bastante relevante. Existe possibilidade, né, de regras de merchandising também. Então, por exemplo, vou clicar nessa daqui. Por exemplo, todo mundo que buscou um termo específico, por exemplo, nesse caso ele buscou por computador, eu vou ter, por exemplo, uma promoção específica, uma opção específica por todo mundo que buscou uma regra, uma busca que você deseja. Por exemplo, quero fazer uma customização, por exemplo, todo mundo que buscou por computador, eu quero promover, por exemplo, a marca Dell, por exemplo, é algo que você consegue controlar dentro da busca. Então, isso serve para você trabalhar em N cenários dentro da sua loja. Então, para o segmento de moda, você pode promover, você consegue fazer uma série de validações que é bastante importante. Daria para fazer um webinar só dessa busca. Você consegue entender também, né, tudo que está sendo, quais campos que a busca está sendo, que a busca está monitorando, né, está levando em consideração, que é um ponto bastante importante. É possível você criar redirecionamentos também, então é um ponto que é bastante relevante. Então, consigo criar redirecionamentos. Buscou um produto X, eu quero redirecionar para o produto Y sem nenhum problema. E é possível, baseado na sua busca, ter um banner. Então, busquei por computador, quero aparecer lá um banner da Apple, da Dell. Também é totalmente possível, né? Selecionando data, com todas as configurações que a Vetex deixa. Então, só esse sistema de busca, ele é algo extremamente completo para vocês. Ele tem, de fato, assim, como vocês viram, muitas melhorias. Daria para fazer um software, né? um software aplicado para você estender essa busca também. Por exemplo, tem um cliente nosso que ele tem a necessidade de ter uma busca por código de barras. Então, por exemplo, eu estou no celular, o cliente dele, né, pega o celular, quando ele clica em busca, ele pede permissão para acessar a câmera, ele aponta, né, a câmera para um código de barras e o código de barras, né, faz a busca do produto dentro do site, que é dentro dessa estrutura. É algo que você ainda consegue estender a busca para atender algo que você não tem hoje resolvível dentro da plataforma, que é um ponto extremamente importante. Então, assim, só da busca, assim, sendo muito sincero e honesto com vocês, daria com certeza para fazer um webinar entrando em cada um desses pontos, que a busca melhorou absurdamente. Avançando um pouco aqui, e ele vai ser de encontro a uma pergunta que eu tenho aqui no chat. Eu tenho uma pergunta aqui que uma pessoa como a Anônima perguntou se existe um backup das mudanças que são feitas no front-end da loja, caso tenha algum problema e tenhamos que restaurar uma versão antiga. E aqui qual que é a grande sacada do I/O? São duas grandes sacadas que existem no I/O. O I/O ele trabalha com um formato de workspaces, que é o que seria esse workspace na prática. Eu consigo ter diversos front-ends dentro da minha diversos front-ends da minha loja que eu posso selecionar esse front-end para uma determinada visualização. Então, exemplo, para a agência que está desenvolvendo hoje, ela pode ter lá um workspace, né, para o meu ambiente de teste, o meu lá, um exemplo, a M3 myvetex.com.br, agência M3 myvetex.com, e eu posso ter também o workspace de produção, que seria o workspace que eu vou fazer os últimos testes antes de colocar aquela alteração no ar. Então, por exemplo, como eu tenho aqui nesse exemplo, né, vou usar até esse mesmo exemplo da tela para que fique melhor para vocês. Aqui eu tenho o que chamamos de master e aqui eu tenho o workspace B. O master é tudo que está no ar nesse momento, né, tudo que que os nossos clientes estão navegando, estão consumindo, e o B seria a minha homologação. Então, por exemplo, eu subi uma alteração que estava no B para master,
por um exemplo, via linha de comando, eu consigo voltar uma alteração. Se você tem tudo isso versionado, né, obviamente, se você tem no GitHub, eu consigo voltar uma última versão e voltar, né, com aquele arquivo que eu subi incorreto, por algum motivo eu subi o código errado, eu consigo voltar isso rapidamente por linha de comando. Coisa que antigamente no CMS Legacy era bem mais complicado, que tinha que alterar, tinha que salvar, tinha o tempo do cache. Então você consegue manipular isso tudo em tempo real. E é muito uma arquitetura da agência ou do cliente você trabalhar, né, ter todas essas validações. Então, onde vai ser seu ambiente de produção, onde você vai ter homologação, para você sempre garantir, né, todos os cenários, que é um ponto bastante importante. E aqui também vem uma segunda grande melhoria, que é você ter a possibilidade de fazer testes AB de forma nativa. Então, por exemplo, tem duas homes principais, né? Eu fiz duas páginas de produto, duas páginas home, né? Desculpa, a página principal, e eu quero fazer um teste AB. Então, eu quero que 20% do acesso vai para a página A, vai para ali para o meu master, por exemplo, e 20% ele vai para, vou usar 20% e 20% ele vai para a página B. E os outros 60% pode ir aleatoriamente, né? A Vertex ela pode dividir, mas eu quero garantir que 20% ele tem que ir para cada uma, ou 50-50, que é o cenário mais comum. Quando o usuário ele acessa o seu site, a Vertex vai olhar esse cliente, ele tem que ir para A ou tem que ir para B. Ele vai apontar para a sua loja A ou para a sua loja B. E depois ele vai ter dados, né? Ele vai ter insights para poder entender qual que teve a melhor performance de taxa de conversão. Antigamente, para você fazer um teste AB desse, você precisava de um Google Optimize, alguma outras ferramentas, né, dentro do site. E agora, basicamente, ele está de forma nativa. Isso é um grande avanço, porque e-commerce é teste 24 horas. A gente sempre brinca, e as pessoas, as empresas, né, e pessoas, amigos aí de mercado, às vezes não levam tanto a sério. Levar acesso para o site não é muito complexo. O que é complexo na prática é a gente conseguir fazer esse usuário converter na prática. Se você tiver dinheiro, você leva infinita aí quantidade de acesso. Mas você entender por que ele não converteu, que é onde deveria estar maior esforço, e hoje esse esforço não está ali. Então a gente consegue ter por provas de teste AB, você consegue ver, né, aonde está trazendo a melhor performance. Isso é algo muito bom no I/O, que no CMS Legacy era um pouquinho mais complexo. Aqui, antes de avançar um pouquinho mais, eu tenho uma pergunta, né? As buscas configuradas dentro do Vertex I/O relaciona-se com o SEO do site, com o SEO do site quando faz essa alteração? Na verdade, não. Aquelas buscas, aqueles resultados que eu mostrei são de busca dentro do seu site. O que você quer que se torne indexável, o que você quer que não se torne indexável. Até por algum cenário, por exemplo, tem muita agência de SEO que não quer indexar um conteúdo de uma busca. Então, você consegue criar algumas regras ali dentro da busca como um todo. Esse é um ponto que é bastante relevante. Avançando um pouco mais na nossa apresentação, eu tenho ali a área de apps da Vertex, que é um ponto bastante relevante no I/O, que no CMS Legacy, alguns apps ainda funcionam para o CMS Legacy, mas tudo que está sendo feito aqui está sendo focado no I/O. Essa área de app da Vertex, ela tem uma infinidade de apps, que alguns apps eles não têm custos e alguns apps têm custo, né? Então, por exemplo, eu quero utilizar, a Vertex agora lançou um app para customizar o checkout, por um exemplo. Aí aqui eu tenho a abazinha, né, se ele tem custo ou não. Nesse caso aqui eu não tenho custo. E o que aquele app faz, por um exemplo. E aqui esse app aqui, especificamente, ele customiza o layout do checkout sem depender de programação. Então, basicamente, eu quero utilizar uma app. Eu venho aqui, Get App, coloco o account do meu ambiente, cliquei em confirmar, ele já está o app, de forma muito simples. Qual a grande vantagem que você tem com isso? São duas grandes vantagens. Uma vantagem é o tempo, né, o time to market é muito rápido para você lançar. Se for um app que já está pronto, é muito rápido de você fazer uma integração. Então, por exemplo, eu quero fazer a questão do live commerce, que agora ficou extremamente conhecida. Por um exemplo, eu venho aqui, eu quero ter o live commerce na minha loja,
Antigamente, você tinha que pagar uma agência para fazer isso, para implementar isso para você. Agora você pode vir aqui e contratar. Ah, tem um custo ali tem um custo mensal, tem um custo por view. Mas para você trabalhar com o famoso MVP, se você for construir uma solução dessa com uma agência, além dela demorar 3, 4 meses para poder fazer, você vai investir um dinheiro muito maior para você testar. Testa primeiro, ficou rentável, você implanta isso dentro do seu site, dentro da sua loja, que é uma funcionalidade que hoje já está dentro do app. E tem aqui diversos outros apps para diversas outras funções dentro da Vetex. Então, a sua loja, você consegue evoluir e conectar um parceiro de forma muito mais rápida do que toda hora você ter que mover um time de desenvolvimento para fazer essa integração. Então, você ganha escala, você ganha facilidade, você ganha tempo, né, de implementação. E tempo nada mais é do que dinheiro no final do dia. Então, se a gente consegue ter essa facilidade de clicar no app, instalar, utilizar, é o melhor cenário. E boas partes aqui dos apps são plug and play. Então, você consegue plugar e desplugar na hora que você necessitar o app. Então, facilita bastante aí todo esse processo. Agora, com o tema, né, de LGPD, do Cookiebot, já tem uma série aqui, né, de plugins que a gente já consegue utilizar de forma nativa. Kit, o Wishlist, enfim. Tem alguns apps, a área de app da Vetex está crescendo, que é um ponto bastante importante. E é algo que, assim, você consegue, né, explorar de forma muito rápida. Por exemplo, um dos pontos que a Vetex sempre teve é que antigamente a gente não conseguia ter o WordPress, né, no mesmo domínio. Então lá tem lá o agenciam3.com.br barra blog. Eu não conseguia ter isso, por exemplo. Hoje já tem uma integração que permite eu ter essa parte, né? Ter um blog integrado dentro da minha loja. Então isso facilita muito na escala e na evolução do projeto de vocês no dia a dia, que é um ponto bastante relevante. E muitas das vezes você economiza dinheiro, porque, mais uma vez, se já tem um app pronto, que ele não tem um custo mensal, você clicou, instalou, você não precisa pagar a sua agência para instalar, propriamente dito. E trazendo, né, alguns cases de implantação nossos, eu tenho um case que eu gosto bastante da Santa Helena, foi o primeiro projeto nosso, um dos primeiros projetos, na verdade, no I.O. Então, fizemos uma migração da Santa Helena de outra tecnologia para a Vetex, né, e para o Vetex I.O. E essa migração ela foi feita ali em aproximadamente, ela foi feita, né, aproximadamente em 30 dias, um B2B e um B2C. Então, foi um case bastante legal, bastante interessante, né, enfim, que conseguimos fazer. E foi um dos primeiros projetos aí nosso no I.O., então foi super bacana. Um case que talvez aqui no Brasil ele não é muito conhecido, a marca, mas ele é um gigante do Latam, que é a Easy, do grupo Sem Consult. É um projeto muito customizado, assim, não tem nada no projeto que ele não seja customizado. Então, o checkout dele não é o checkout padrão da Vetex. O Minha Conta, My Account, ele é totalmente customizado, página de produto, categoria, tem integração com a Omnichannel. Assim, esse projeto é um dos projetos mais complexos que fizemos aqui dentro da agência. Ele está totalmente desenvolvido em cima do I.O., não tem nada que não seja no I.O. E ele foi muito customizado, muito customizado mesmo. Então, o I.O. ele trouxe essa flexibilidade. É um projeto que tem um time muito grande trabalhando em cima dele. É um projeto que tem aproximadamente aí, né, mais de 10 pessoas trabalhando no projeto. Tem desenvolvedor da M3, tem desenvolvedor da Vetex, tem, enfim, uma infinidade de pessoas trabalhando dentro desse projeto. E justo com essa nova característica do I.O., permitiu um projeto dessa magnitude tá sendo personalizado, né? Está sendo desenvolvido dentro da tecnologia. Isso é um ponto que é muito relevante e é um ponto bastante importante aí no dia a dia. Teve um outro case também nosso, que é o da Depot Center, que foi um case de migração para o I.O. também. Esse cliente ele chegou ali, faltando ali 8 dias para o Hot Sale, que é o maior evento, né, dentro da Vetex, no país, né, na Argentina. E tivemos que fazer uma migração super rápida. Ele é um marketplace, né? Conectamos alguns sellers Vetex e fizemos essa migração aí em 5 dias dentro do I.O.
Então, foi um projeto, lógico, que ele utilizou um layout pronto nosso e tudo mais, mas a gente já utilizou ali, né? A gente utilizou toda essa base, então foi bastante importante. Tem mais um case nosso de migração do CMS Legacy, né, para o Vetex IO, já Just for Sports, um cliente nosso da Argentina também. É um projeto que ele é um projeto muito relevante, é um projeto bastante customizado, vocês podem acessar a loja, e também tivemos ali melhoria de tempo de carregamento, melhoria de taxa de conversão. E também, o último case, né, que eu trouxe aqui, eu trouxe o case da Secol, que também foi uma migração de CMS Legacy para o Vetex IO, e tivemos também como principal ponto, né, de melhoria de tempo de carregamento, que é um ponto bastante importante. E tudo que eu trouxe aqui para vocês, aqui eu trouxe algumas lojas, como eu falei, hoje a agência temos mais de 40 lojas desenvolvidas de grandes marcas que migraram para a IO ou migrando para a IO. Então, o IO hoje, muita gente fala, mas o IO é algo que daqui a 2 anos vai estar estável. Não, o IO ele é hoje. Assim, se você não está pensando em migrar, você vai perder funcionalidades que hoje a Vetex disponibiliza no IO, que a curto e médio prazo pode ser um diferencial para você, ou você vai ter que contratar uma solução terceira. E as melhorias, toda a questão dos apps que eu mostrei para vocês, tudo está sendo desenvolvido para o I/O. Então, o I/O não é o futuro da tech da Vetex, o I/O presente da Vetex. Eu acho que não tenho certeza que no futuro vai ter uma evolução para que a agência ela fique mais próxima, tenha mais liberdade de uma camada de infraestrutura, de conectar num servidor ali da Amazon, da Vetex, para poder ter mais flexibilidade ainda na plataforma, mais do que estamos tendo hoje. Porém, a gente consegue, o I/O ele é o presente da plataforma, ele não é o futuro. Como eu falei lá no início, aqui no Brasil, porventura, o I/O ele não está sendo tão difundido como deveria, por isso que eu mostrei para vocês muito mais casos de fora, até meado desse, um pouquinho não, até maio ali mais ou menos, a gente tinha muito mais projetos fora que aqui no Brasil. Agora aqui no Brasil que as empresas estão começando a olhar para o I/O. E o ponto que eu sempre falo para vocês é que vocês precisam sempre pensar se as principais lojas estão no I/O. Assim, se uma agência fala que o I/O não é bom por algum motivo, se o Carrefour está no I/O, se você pega uma Ambev que está na Vetex, ela está no I/O. Você pega diversas outras lojas, C&A está no I/O, enfim, uma infinidade de lojas que estão no I/O e a sua loja não está no I/O. Assim, todas essas empresas já estão no I/O, não é por um motivo, a Vetex não vai colocar, por exemplo, um dos principais cases com risco, né, de implementação, com algum risco de disponibilidade. Esse é um principal ponto. E um ponto, né, que o Mariano, o CEO da Vetex, ele fala muito sobre isso e é uma mensagem que é bastante importante. Em 2023, né, as organizações que adotaram a estratégia, né, de Consuble, que é ser rápido, serão, né, 80% mais rápido do que os concorrentes na velocidade de implementação de novas funcionalidades. Então, quanto mais a empresa você focar em estratégias que pode facilitar a sua vida, pronto é melhor do que perfeito. Se você ficar tentando, eu sei que para o time de desenvolvimento, muitas das vezes é muito legal você desenvolver uma solução, vindo da área de desenvolvimento também, você desenvolver aquela aplicação, aquele filho nascendo é muito bonito, só que do outro lado é extremamente importante para o lojista, para o varejista, B2B, marketplace, é ser rápido, é ser ágil, é testar, evoluir, fazer acontecer e estar sempre na frente do seu concorrente. Por um exemplo, não sei quem está no webinar, se vocês, o Mariano ele está fazendo um evento que se chama Econ, que ele tem um evento online e tem um presencial, e mês passado, retrasado, teve um evento que vieram algumas pessoas muito relevantes do mercado e, por exemplo, live streaming na China, por exemplo, é algo que já move assim muito dinheiro dentro do e-commerce, que é algo que aqui no Brasil as empresas estão patinando para começar a fazer. E quando uma concorrente começar a fazer, vai todo mundo começar a fazer. Só que quem implementou mais rápido, automaticamente vai ter mais êxito, que é um ponto bastante relevante. Só respondendo aí as últimas perguntas, só, perdão,
respondendo as últimas perguntas, eu não tenho um I/O ainda. Uma lista de casamento e o KitLook está sendo descontinuado pela AT, né, que é uma outra agência. Perdão. É, precisaremos, né, desses dois assuntos muito solicitados pelos clientes. Então, a lista de app dentro da Vetex, ele é uma lista de app, as agências, ela tem a flexibilidade para criar o app que deseja. Então, assim, a Vetex ela não vai impor e ela não vai obrigar uma agência a desenvolver um app ou manter aquele app ativo, por exemplo, por muito tempo. Só que, por exemplo, no nosso lado, aqui na M3, para os nossos clientes, a gente desenvolveu um KitLook já no I/O, a gente desenvolveu uma lista de casamento bastante complexa, que está até lá na Sem Consult. O que vamos fazer é vender como fazemos nos outros projetos, né? Vender vender o projeto com a funcionalidade que você precisa. Mas isso não é um motivo para você ir no I/O. A agência que vai te atender, ela vai conseguir desenvolver esses dois itens, por exemplo, a gente consegue ter e desenvolver isso para vocês sem nenhum problema. E eu tenho uma outra dúvida também, se a Vetex tem algumas soluções para apps mobile. Existem algumas soluções que a Vetex já tem um PWA no I/O, que é um ponto bastante relevante. Então, a gente consegue, sim, ele traz a sensação ali de um app mobile, que é um ponto bastante importante, mas hoje o PWA, você ainda não tem como baixar, por exemplo, lá na Play Store e lá na Apple Store, por exemplo, para poder ter acesso, né, àquele site como um aplicativo. É uma evolução, dá para estender a plataforma para fazer isso, mas ele precisa, né, de ter um desenvolvimento apartado. Ele tem todo um esforço aí no geral para que ocorra exatamente como um app. É algo que nativamente a Vetex ainda não tem uma solução, mas é possível estender para o mesmo. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar no chat, eu acredito que eu respondi todas as perguntas que foram aparecendo. Como eu mencionei, o I/O é algo que ele é novo, entre aspas, né? Está sendo falado esse tema agora com mais frequência, porém é algo que o Léo Rodrigues está por aí, não sei se é o Léo Rodrigues, se é o Léo da Vetex, mas se for, um abraço, Léo. O Léo, boa, Léo. O Léo tá aí, ele é da Vetex, ele tem visto, né, o nosso movimento aí com o I/O. Estamos trabalhando aí bastante, né, junto com a Vetex para trazer as melhores soluções aí para os nossos clientes. Boa. Em breve aí vamos disponibilizar esse vídeo no nosso canal no YouTube. Vamos compartilhar com vocês. Vamos fazer uma série de webinars agora falando só de Vetex I/O, Marketplace com Vetex I/O, B2B com Vetex I/O, enfim, tudo que for tiver Vetex, tiver I/O, vocês vão ver um conteúdo nosso. Como eu falei, peço desculpa aí, porque em alguns momentos eu dei algumas engasgadas. Como eu falei, eu estou medicado. Então, falar em 1 hora direta é bastante desafiador, mas espero que o conteúdo tenha sido legal para vocês, que tenha contribuído. Aqui você tem meu LinkedIn, se quiser me seguir, pode me adicionar, e meus contatos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.